É isso aí, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo do Batida da Saúde. E hoje vamos responder uma pergunta que, se toda vez que eu ouvi isso na minha vida eu tivesse ganho R$ 1, hoje eu já tinha passado do Elon Musk fácil, tá? Que é aquela história que todo mundo já ouviu, que é o seguinte: você vai no pronto-socorro, médico só sabe falar que é virose, tudo pro médico é virose. Vamos entender essa história, se isso é verdade. Em partes já vou adiantar, ok? Mas vamos entender por que isso acontece e o que diabos é uma virose, tá bem, gente? Então, aqui é o Dr. Ronaldo Correia. Se esse vídeo chegou até você, não se esqueça aí de se inscrever no canal, de compartilhar, mandar para os amigos, acionar o sininho, dar o like, que ajuda bastante a gente aqui, tá? Bom, e lembrando também, gente, que esse vídeo aqui é para o público geral, não é para profissional da saúde, não. É para todo mundo entender, quem quiser, quem tiver interesse, quiser saber um pouco mais, quiser cuidar um pouco mais da saúde, ficar mais atento, consumir uma informação de qualidade, porque hoje em dia, infelizmente, na internet a gente tem aí muita gente falando bobagem sobre saúde. Então, lugar certo, aqui tem muitos outros também, mas um dos lugares certos é aqui, ok? Então vamos lá, pessoal. E aí, que história é essa, né? Porque médico só sabe falar que é virose. Vamos entender um pouquinho melhor? Gente, primeira coisa que é muito importante a gente entender, tá? Micro-organismo não é sinônimo de doença, tá? A gente tem muitos micro-organismos, bactérias em especial, que convivem com a gente, que estão presentes no nosso corpo e convivemos, estamos juntos muito bem, obrigado. Inclusive, algumas bactérias, né, como muitas intestinais, por exemplo, elas são muito importantes, inclusive, tá? Elas são benéficas. Tá? Obviamente, a gente vai ter, falando de bactérias, a gente vai ter as bactérias do bem e as bactérias do mal. E a gente vai ter também bactérias que elas são do bem, desde que a população dela não cresça muito, que ela não se multiplique muito. E às vezes, se ela se multiplicar muito, ela começa a ser do mal. Isso pode acontecer também. Mas muitos micro-organismos, tá, podem provocar infecções e provocar doenças. Tá? E entre esses, eu vou colocar aqui, eu vou dividir eles em 4 classes principais. Tá? Aqui, na verdade, até caberia uma quinta classe, mas ela é um pouquinho complicada, que ela não é bem um micro-organismo. Ela é uma proteína que consegue se multiplicar, que é o prion. Então esse aí eu vou deixar de fora, tá? O que a gente vai falar hoje aqui? A gente vai falar aqui, hoje de vírus, tá certo? Vamos falar de bactérias, tá? Vamos falar de fungos e vamos falar de parasitas em geral, tá bem? Então vamos entender esse pessoal, quem é quem nesse jogo aqui, quem é quem nessa brincadeira, tá certo? Vamos começar pelos vírus, tá? Gente, vírus, eles são... a gente não pode falar que eles são bichinhos, na verdade, tá? Porque eles não são bichinhos, tá? A gente não consegue nem definir bem se ele é um ser vivo ou não, ele é um negócio ali bem diferentão. Mas ele é um agente, vamos dizer assim, é um micro-organismo, tá? Que ele tem uma característica que é a seguinte... que é até por isso que a gente não conceitua categoricamente, não bate o martelo que ele é um ser vivo mesmo, tá? Ele não consegue se multiplicar sozinho, ele não consegue se reproduzir sozinho. Então o vírus, para ele conseguir se reproduzir, para ele conseguir se multiplicar, que é algo essencial à vida, ele precisa invadir uma célula, tá? Se multiplicar, daí ele usa a estrutura da célula, ele usa a fábrica da célula, ele usa ali as estruturas que a célula tem para manter a própria vida e para se multiplicar, para ele fazer cópias dele mesmo, para ele fabricar clones dele, tá? Fabricar não necessariamente clones, mas cópias dele, tá? E aí ele, né, essa célula ela explode, depois ela fica lotada, ela explode e espalha esses vírus para eles infectarem outras células, tá? E assim, gente, o vírus, tá? Cada vírus ele tem
um negócio que chama tropismo. O que é tropismo? Ele é adaptado para infectar determinados tipos de células. Então você tem vírus que é mais de sistema respiratório, então ele vai se dar melhor em invadir e se multiplicar no pulmão, por exemplo. A gente vai ter vírus, por exemplo, de vírus, por exemplo, da célula de defesa, que esse assim, é um grande de um sacana esse vírus, tá? O vírus do HIV, tá? Por exemplo, a AIDS. Por que o HIV, né, a doença AIDS, ela leva a um comprometimento da imunidade da pessoa, né? Ela fragiliza a imunidade da pessoa. Porque esse vírus ele é tão pilantra que ele conseguiu se especializar em invadir as nossas células de defesa. Então, a célula que a gente usa para se defender dos vírus, ele conseguiu se adaptar de tal maneira para invadir essa célula. Então, é isso que torna ele um vírus tão problemático, tá bem? Então, o que acontece? Os vírus, tá? Eles são extremamente pequenos. Já vou mostrar uma figura que mostra o quão pequeno eles são. Tá? Eles são muito menores do que as bactérias. Tá? E uma coisa importante, tá? Como ele não tem equipamento próprio de reprodução, né? Ele não tem metabolismo próprio, né? Ele usa o metabolismo da célula que ele invade. Antibióticos não tratam infecções por vírus. Antibióticos não matam vírus. Então, tem muita gente que às vezes tá com resfriado, aí passa numa consulta, aí o médico não passa antibiótico, aí a pessoa vai embora brava, né? Até já fiz um vídeo sobre isso, porque que nem sempre o médico faz o que o paciente quer, e vai brava, porque não me deu nenhum antibiótico, não deu nenhum antibiótico para o meu filho, e realmente, se era uma doença viral, não tinha que dar mesmo não, porque o antibiótico para o vírus não faz diferença nenhuma. Então, assim, exemplos de doenças por vírus, tá? Resfriado, gripe. Resfriado e gripe são coisas diferentes, tá bom, gente? Um outro dia, no outro vídeo, eu espero explicar isso, tá? A Covid, tá? Herpes, sarampo, tá? Todas essas doenças são causadas por vírus, tá? Entre várias outras. Meningite, por exemplo, tá? Meningite, você tem a meningite que é por bactéria, mas você pode ter meningite por vírus também. Tá bem? Então, gente, ó. E esse vírus ele é tão pequenininho, então isso é só hipótese, assim, né? Que vocês acham? Não, a gente consegue documentar isso com equipamentos especiais, né? Aquele microscópio, que é aquele comum que a gente vê, por exemplo, em filme, em novela em seriado, aquele que tem, né, um binoclinho assim, ó, que a pessoa vai lá e põe o olho, aquele é o microscópio óptico. Aquele lá não consegue ver vírus, de tão pequeno que ele é. A gente consegue ver bactéria ali, mas vírus não. Para a gente conseguir ver o vírus, a gente precisa de um outro tipo de microscópio, que é um microscópio mais específico, mais complicado, ele é um equipamento muito maior, geralmente você não encontra ele em qualquer lugar, tá? Que é o microscópio eletrônico. Então essas figuras que vocês vão ver aqui agora é de microscópio eletrônico, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem aqui, tá? Essa figura aqui de fundo, isso aqui na verdade, né, é a parede de uma célula. E aqui onde tem essas flechas aqui, ó, onde tem essas bolinhas aqui justamente são os vírus, tá certo? Então, tem outras aqui. Então vocês vão ver que quando eles aparecem, né, eles estão sempre de bando, tá? Eles não vão sozinhos, porque geralmente a população, né, eles não conseguem assim se movimentar sozinhos também, então eles são levados pelo ambiente, onde eles estão, na água, no ar, onde quer que seja, nas gotículas. Então, olha a diferença de tamanho, tá? Esse daqui, ó, foi até uma figura que ela recebeu aqui um reforço para facilitar a identificação, né? Então, olha, essa parte grandona aqui de fora, ó, tudo isso aqui é a célula, é a parede da célula, né? E aí aonde tem esses pontinhos aqui, ó, escurinhos, que na verdade eles estão representando aqui, ó, essas bolinhas que tem aqui dentro para ficar a gente mais fácil de ver, tá? Então eles foram pintados, tá? São vírus,
tá certo? Aqui, ó, nessa figura, aqui a gente consegue ver um pouco melhor, né, com um aumento maior, a figura que às vezes a gente vê por aí representando o vírus, né, que geralmente é uma bolinha, uma estrutura com algumas espículas, né, com alguns espinhozinhos assim do lado de fora, que a gente até consegue ver, ó, porque eles pintaram. Então a gente consegue ver isso aqui é o vírus e aqui é aquelas que às vezes a gente vê, né, nas figuras que a gente vê por aí do vírus, né, aquela que nem todo vírus é desse jeito, mas grande parte deles tem esses espinhozinhos aqui, que na verdade não são espinhos, não é para defesa, nada disso. Isso são estruturas justamente que ele usa para grudar na célula e poder jogar, né, o material genético dele, o DNA, o RNA dele dentro da célula, e aí esse DNA, esse RNA vai dentro da célula, vai começar a gerar as cópias desse vírus. Então, gente, esse que é o vírus, tá? Então, vocês já podem dizer que vocês já viram o vírus por aí em algum lugar, tá certo? E as bactérias, tá? As bactérias também, famosíssimas, todo mundo fala, tá com uma bactéria no cérebro, tá com uma bactéria no intestino, tá com uma bactéria no pulmão, tá com uma bactéria no sangue. Assim, as bactérias, sim, a gente já pode dizer que são seres vivos, tá? Então são células vivas e elas são independentes. Então a bactéria vive a vida dela, consegue se multiplicar sozinha. Então ela se divide, então uma vira duas, as duas viram quatro, então elas vão se dividindo, tá? E aí a bactéria, ela não precisa entrar na nossa célula para ela se dividir. Ela consegue se dividir no meio ali onde ela estiver, né? No ar, na água, na superfície, onde quer que ela esteja, tá? Então, a bactéria, sim, ela já tem toda uma estrutura própria para se manter viva, então, todo o maquinário, né, todo o equipamento ali que um organismo precisa para viver, ainda que seja um organismo de uma célula só, tá? Que as bactérias são uma célula, cada um é um, né? Cada um é composto por uma célula só, ela já tem todos os equipamentos. Muitas vezes elas fazem parte da microbiota, né, que não é o termo mais exato, mas que a gente chama de flora, né, do nosso corpo. Então, na pele, eles falam, mas eu não tenho isso porque eu uso sabonete antibacteriano. Eu uso Protex, por exemplo, tá? Não estou fazendo publi não, hein? Só estou usando como exemplo. Tá? O sabonete antibacteriano. Então, mesmo se você tomar banho com sabonete antibacteriano, tá? Você não elimina todas as bactérias, porque a nossa pele ela tem reentrâncias microscópicas que tem bactérias que ficam lá alojados e ali não chega, né? A água, o sabonete. Tá? E ok, gente, e é isso aí, faz parte da vida, é assim que a vida é. Às vezes a gente tem essa ilusão que é trazida para a gente por determinadas propagandas, né, da mídia em geral, né, principalmente das propagandas, de que não, a gente vive num mundo que é estéril e que às vezes a gente tem contato com algum micro-organismo. E nada podia ser mais mentira do que isso, gente. Um professor meu da faculdade dizia que se a gente pudesse ver vírus e bactérias, né, assim, a olho nu, a gente ia ter que andar por aí dando tapa no ar, assim, para conseguir, né, ver o que tem na nossa frente. Então, sim, tem bactérias que fazem, né, assim, estão ali em contato contínuo com o nosso corpo e tá ok. E é assim que funciona, tá? Bom, e quando que isso vira um problema, tá? Quando bactérias específicas chegam em lugares que elas não deveriam estar, tá? Ou uma bactéria que às vezes ela até é daquele lugar, mas ela se multiplica ali e a população dela cresce mais do que devia, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma bactéria que ela é muito comum no nosso intestino, ela faz parte ali do nosso intestino, por exemplo, que é uma bactéria que chama. Eu poderia usar, tem várias, tá, gente? Vou usar o Enterococcus, tá? Que é uma bactéria que tem. Se ela estiver no intestino, tá tranquilo, tá no lugar certo dela, tá? Só que se ela chegar no trato urinário, se ela chegar na nossa bexiga, seja através do sangue ou por via externa, por questões de higiene, entre outras coisas,
aí ela vai causar infecção. E aí ela vai dar um problema, vai causar uma infecção de urina. Tá? Então, esse é um dos muitos exemplos. Tá? Tem uma outra, por exemplo, que é o estafilococo. Tá? Tem uma família aí que é o estafilococo, tá? Uma espécie que normal, ele está na nossa pele, tá? Ele é comum a gente ter ele na pele. Mas às vezes, se você, por exemplo, machuca, faz uma ferida na pele e ela entra lá dentro e ela consegue se multiplicar lá dentro, tá? Isso pode virar uma infecção de pele, tá? E aí o que acontece? Nesses casos aí, quando eu tenho uma infecção por bactéria, aí sim cabe a gente entrar com antibiótico, tá? E aí é nesses casos que nós médicos prescrevemos os antibióticos, tá? Ah, mas e eu não posso tomar o antibiótico antes de eu ter a infecção, para mim não ter infecção, para a bactéria não crescer? Gente, não é assim que funciona. Em alguns casos muito específicos, tá? A gente pode fazer isso. Então, dependendo de determinadas cirurgias ou algumas situações específicas de problemas do trato urinário, por exemplo, problemas de bexiga, de ureter, às vezes a gente até faz isso, mas são situações muito específicas. De maneira geral, isso não funciona. Aliás, se a gente faz isso com essa intenção, da maneira errada, uma das coisas que pode acontecer é as bactérias gerarem resistência àquele antibiótico e dali um tempo aquele antibiótico não serve mais. A gente já viu isso acontecer inúmeras vezes e vê isso acontecer ao longo do tempo. E é daí que surgem as tais superbactérias, tá? Que é um termo que a gente que é médico não gosta, mas a gente vê muito em revista, em jornal, em televisão por aí, tá? Mas então essas superbactérias, na verdade, são bactérias que foram se adaptando e criando resistência a diversos antibióticos, geralmente por uso errado, tá bem? Então, quais são as doenças que são causadas por bactérias, tá? Infecção urinária, tá? Na maioria das vezes é causada por bactéria. A amidalite streptococcus, aquela amidalite brava, né? Aquela que dá caroço no pescoço, febre alta, quer dizer, a pessoa dá vômito, muita dor, dá pus na garganta, essa é causada por bactéria. Pode ser por vírus também, mas é um pouquinho diferente. Tuberculose é causada por um tipo de bactéria, tá? Famosa salmonelose, né? Que o pessoal fala, vou ali, ó, comer ali um lanche, ali um podrão, um X salmonela, tá? Que a gente brinca, tá? Salmonelose também é um tipo de bactéria, tá? Salmonela. Então aqui, ó, botei só para vocês verem, tá? Porque a gente ouve muito falar, né, de bactéria, mas muita gente nunca teve a chance de entender, de ver como que a gente vê essas bactérias, né, no laboratório e tudo mais. Então esse aqui, ó, essa figura que tem esse roxinho, tá? É uma figura que é daqueles microscópios que a gente vê aí em filme e tal, né? CSI, né? Sempre parecia, tá? Os caras no microscópio lá. É isso aqui, tá? Isso aqui é um streptococo, tá? É uma família, é uma bactéria do tipo Coccus, tá? Que são essas redondinhas. Tá? Elas se agrupam aqui como se fossem uns cachinhos aqui, né? De uva. Tá? Tem algumas que elas se organizam um pouquinho diferente, assim, em fila, fica uma do lado, uma atrás da outra, né? Essa aqui de baixo tem mais esse padrão. E aqui também, tá? São cocos também, tá? Só que aqui embaixo é na microscopia eletrônica, que é aquele outro microscópio especial lá que eu já comentei, tá bem? Isso daqui, ó, essa figura eu botei aqui, gente, para vocês entenderem a diferença de tamanho entre uma bactéria e um vírus. Então lembra que eu falei, o vírus a gente nem consegue ver no microscópio normal, no óptico, tá? Que a bactéria a gente já consegue, pequenininha ali, uns pontos, mas consegue ver, tá? Esse daqui, tá? O microscópio eletrônico ele consegue dar um aumento tão grande que, tá vendo esses pelinhos aqui, ó? Que você tá vendo aqui? Na verdade, esses pelinhos não são pelinhos, tá? Na verdade, são estruturas que algumas bactérias têm
que parecem pelos, tá? Na superfície dela. Tá? A gente olhando assim parece pelo. E aí tá vendo essas coisinhas aqui? Isso aqui são os vírus atacando essa bactéria. Tá? Então aqui, gente, você consegue ver, ó, vírus, aqui é tudo vírus, ó, tá? A diferença de tamanho entre eles, tá? A bactéria é muito, mas muito, mas muito maior do que um vírus, ok? Aí a gente tem, esses dois são dois muito importantes, tá? E aí a gente tem um outro que muitas vezes a gente não fala muito que pode causar infecção também, que são os fungos, tá? Os fungos, fungo eu já sei, o nome do fungo é tipo cogumelo. Sim, o cogumelo ele é um fungo, mas os fungos que causam doença pra gente são fungos diferentes, são fungos microscópicos, tá? Mas eles são ali primos distantes, vamos dizer assim, tá? E os fungos geralmente é mais comum eles darem doenças, vamos dizer assim, do lado de fora do corpo ou em lugares como boca, por exemplo. Às vezes no ouvido também. O fungo geralmente ele gosta de lugar mais quente, lugar mais úmido para ele conseguir se desenvolver. E então as infecções fúngicas por fungo mais frequente que a gente tem, tá? Por exemplo, é o sapinho na boca da criança, que é a candidíase, tá? Tem aquela candidíase que dá lá embaixo na mulher, é causada por fungo. A frieira, tá? O pé de atleta, né? A frieira também é causado por um fungo, tá? A onicomicose, que é aquela infecção que algumas pessoas têm na unha, que a unha fica meio opaca, grossa, com aspecto meio poroso, né, feia, desamarelada, aquilo também é causado por um fungo. Tá? Mas pacientes, às vezes muito graves, que estão em UTI há muito tempo, que precisaram usar diversos antibióticos ou que têm algum problema imunológico, eles podem ter infecções por fungos também dentro do corpo, tá? Então na corrente sanguínea e tudo mais. Mas aí já é mais difícil, não é tão comum a gente ver esse tipo na população geral, né? Esse tipo de infecção por fungo chegando a atingir corrente sanguínea, órgãos internos, mas sim existe, tá bem? Então, esse aqui são os fungos, tá? Então, esse aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um fungo, tá? Que acomete a gente. Isso aqui, ó, é a microscopia eletrônica, aquele microscópio especial que eu falei. Um outro tipo de fungo, tá bem? Os fungos, eles são diferentes da bactéria, tá? Um pouquinho. Eles podem ter mais de uma forma diferente, às vezes eles se organizam na forma de umas estruturas que chamam hifas, tá? Então o fungo ele é diferentão, assim, apesar de ele ser tão pequeno quanto uma bactéria, ele tem algumas características que diferenciam eles das bactérias na estrutura e maneira como ele se comporta mesmo como ser vivo, tá? Esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui, são vários tipos de organização, tá? Mas o que a gente encontra mais comumente é esse tipo aqui dele espalhadinho, tá? Da Cândida, tá? Cândida albicans. Então, a Cândida por exemplo, o que dá sapinho na boca da criança, tá? O que eu falei, às vezes aquela Cândida que dá na mulher lá embaixo, tá? Esse danadinho aqui que causa, tá? É esse tipo aqui, tá bem? E a gente tem também os parasitas, tá? Aí, assim, gente, os parasitas, eles podem ser tanto microscópicos, que a gente precisa do microscópio para poder ver ele, mas eu tenho parasitas que não são microscópicos, tá? Então você tem aqueles parasitas que são compostos por uma célula e você tem parasitas que são organismos inteiros formados por várias células diferentes, tá bem? Mas o que caracteriza o parasita? O parasita ele não precisa de outro organismo para se multiplicar, mas ele precisa de outro organismo para sobreviver. Então ele tira os recursos, os nutrientes dele de outro ser vivo. É por isso que no dia a dia a gente fala muito daquela pessoa, aquele parente que só vive na aba dos outros, aquele amigo que só vive na aba dos outros.
aquele cara do trabalho, né, que só sabe ficar chupinhando ali o trabalho dos outros e falar que é dele, a gente fala, esse cara é mó parasita, por causa disso, né? O parasita é aquele organismo que ele fica, né, drenando o que faz o trabalho de verdade para ele sobreviver. E aqui, gente, a gente tem vários, tá? Doenças parasitárias que a gente tem, tá? Então, tem a giardíase, por exemplo, né? Quem tá acostumado a mexer aí com animal, às vezes tem bichinho, né? Os bichinhos também têm giardíase, a gente também tem giardíase, né? Um pouquinho diferente, mas tem malária, é uma doença parasitária, tá? Oxiuríase, tá bom? Que é aquele verme que dá uma coceirinha no bumbum, tá? E a ascaridíase, né? A ascaridíase é o Ascaris lumbricoides que a gente vê lá na escola, né? A gente estuda na escola, por cima, né? O famosa lombriga, né? É um parasita também, tá? E aí, gente, para os parasitas também, assim como para os fungos, tá? Eu acho que não me lembro se eu falei disso. Não adianta dar antibiótico, tá? Gente, antibiótico é para bactéria. Para você matar fungos tem que dar antifúngico e para matar parasitas tem que dar antiparasitário, tá? São medicações específicas para cada um. Os vírus, a gente até tem medicações antivirais, tá bem? Mas essas medicações antivirais não é todo vírus que dá para você tratar com antiviral. São vírus específicos. Então, aqui alguns exemplos de parasitas, tá? Para vocês verem. A giardia, né? Giardia lamblia, que é o que causa giardíase, tá? É esse aqui, tá? É esses danadinhos aqui, tá bom? Esse aqui, ó, que parece aqui uma raia, né? Esse aqui é o tripanossoma, que é o que causa a doença de Chagas. Ó, tem outro aqui, ó, parece uma raia com um rabinho, né? Esse aqui é o causa da doença de Chagas, tá? O tripanossoma, é outro parasita. Esses aqui são microscópicos. Esse aqui, ó, tá? É aquele que causa a barriga d'água, tá? A esquistossomose. Aqui a gente tem ele em duas formas, tá? Você tem ele aqui na forma não adulta, a forma jovem dele, né? E aqui ele na forma adulta, tá? Que é o que causa esquistossomose, barriga d'água, tá bom? Que é o esquistossoma manzoni. Esse aqui, inclusive, aqui a gente está vendo do lado de fora um macho, tá? E aqui, meio que dentro, encaixado nele, a fêmea, tá? Que ele tem essa característica, né? O esquistossoma, você tem o macho e a fêmea, eles ficam ali dormindo de conchinha ali para se multiplicar. Tá? Mas a gente tem outros também, outros bem maiores, tá? Como esse aqui, por exemplo. Esse aqui eu não sei, né? Quem quiser tentar adivinhar que bicho, que diabo de bicho feio, né? Parece de mini demônio que vocês estão vendo aqui, tá? O que vocês acham que é? Pensa aí. Tá? Vou falar, gente. Sabe o que é esse bicho aqui feio pra dedéu? Isso aqui, gente, é o bichinho da sarna. Tá? Esse aqui é o bichinho da escabiose, o bichinho da sarna. Também é microscópico, tá? Aqui é microscópio óptico, aqui é microscópio eletrônico. Tá bem? E esse aqui que é o bicho da sarna. Então ele entra dentro da nossa pele, vai cavando uns tuneizinhos dentro da nossa pele, vai botando ovinho, né? Já deve estar tudo arrepiado aí. Tem gente, certeza, já está se coçando já. Esse aqui é o bichinho da sarna, gente. Tá? E aqui, né, o famoso Ascaris lumbricoides, né, famoso lombriga, tá? Que às vezes a pessoa pode ter vários, às vezes tem tantos ali que às vezes até obstrui o intestino, tá? Às vezes acontece, a pessoa vai fazer cocô sai, né, com ascaris, vai vomitar, às vezes vomita ascaris, certo? Ok, dito isso, tá? Ah, mas qual deles é mais comum, tá? Assim, gente, depende muito. Depende muito de várias coisas. Ah, de qual lugar do corpo que você está falando? Dependendo do lugar do corpo que você está falando, é mais comum um do que outro, tá bem? Depende do lugar do mundo, da faixa etária, tá? Mas,
tá? Agora voltando para aquele papo inicial, né, sobre virose, tá bem? O que acontece? Gente, no dia a dia, dos tipos de infecções mais frequentes são as infecções respiratórias, tá? E principalmente em contexto de pronto-socorro, tá? E infecções respiratórias, elas podem ser causadas por vírus, podem ser causadas por bactérias, até alguns parasitas podem causar infecções respiratórias também, fungos também, mas o mais frequente para infecções respiratórias são vírus, seguidos de bactérias, tá? Mas o primeiro são os vírus. Então, quando a gente pega assim, paciente, né, que vai no pronto-socorro, que tem manifestação respiratória, que é mais comum o quê, né? Febre, coriza, tosse. A gente sabe que nesses casos, tá? Em 47% dessas infecções respiratórias vai ser vírus e só vírus. Tá? Mais cerca de 39%, tá? Eu vou ter vírus e bactéria, porque isso também pode acontecer, tá? O vírus vem, bagunça ali o órgão, faz um estrago, e aí uma bactéria que, quando aquele órgão estava sadio, né, o pulmão estava sadio, a bactéria não conseguia entrar lá e se multiplicar, agora que o vírus já bagunçou o coreto, agora a bactéria consegue ir lá e fazer isso. Então você pode ter infecções juntas, né? Mistas. Tá? E aí, mais ou menos 14% é só bactéria. Então, o que acontece? Observem aqui que se a gente juntar esses dois aqui que tem vírus, tá? A gente vai chegar aí em mais de 90% dos casos, tá? Então, isso ajuda a explicar por que virose é uma hipótese tão comum, tá? E agora sim, o que é virose no final das contas? Gente, virose é uma infecção causada por um vírus. Qualquer infecção causada por um vírus é virose. Tá? Isso aqui a gente ele não especifica esse termo, qual é o vírus que está causando, tá? Mas é um vírus. Tá? Então, virose é uma doença causada por vírus. Tá? Então, quando o médico fala assim, tem uma virose, o que ele está dizendo para você, você tem uma doença, tem uma infecção que é causada por um vírus. Então, o que acontece, gente? Quando eu falo de infecções respiratórias no dia a dia, tá certo? Nem tudo é virose, tá? Nem tudo é virose. Mas quando eu estou falando de queixas respiratórias, os vírus são muito frequentes. Então, quando você vai num médico e ele te examina e você tem um quadro respiratório, que você vai no pronto-socorro, e ele vira para você assim, e como a gente viu, realmente a chance dele virar para você e falar assim, olha, isso aí é uma virose, é muito grande. Por quê? Porque grande parte das infecções respiratórias de dia a dia, comuns do dia a dia, são causadas por vírus. Então, entenderam? Então, assim, eu entendo que o pessoal reclama, que o pessoal acha ruim, mas é a natureza, gente. Não tem muito o que fazer. As coisas são o que são. Talvez o que falta, às vezes, é o médico explicar o que ele quer dizer com isso. Tá bem? Então, e outra coisa, não, virose não é nada. Não, não, é uma doença infecciosa, tá? Que inclusive, dependendo do caso, pode ter complicações, tá? Pode eventualmente evoluir para complicações graves, tá? O que falta às vezes é essa explicação aí por parte dos colegas, infelizmente. Mas além disso, né, outras questões aí que são muito importantes, tá? É, Como que a gente pode evitar, né, essas infecções, sejam elas de qualquer tipo que seja, tá? Tem algumas coisas que são básicas, gente. Então, assim, lavar as mãos com frequência, tá? Manter as vacinas indicadas em dia, tá certo? Cuidar da qualidade, né, e da qualidade da água que a gente usa, então usar água filtrada, fervida, água limpa de maneira geral, tá? E também da higiene dos alimentos, tá? Então, se a gente fizer isso, a gente já consegue evitar aí bastante dor de cabeça em relação à questão das infecções, tá bem?
Bom, e aí uma coisa aqui que eu já disse, mas eu vou reforçar, tá? Nem toda virose respiratória é simples. Ah, é uma coisa qualquer, tá? Não. É, existem sinais, tá? Que se estiverem presentes, isso justifica você procurar um médico ou voltar no médico, procurar um novo atendimento médico, tá? Então, ainda que seja uma infecção respiratória causada por vírus, tá? Se você estiver tendo dificuldade para respirar, dor para respirar, sangue ao tossir, febre alta persistente que não cede ou cede com muita dificuldade, uma infecção que você começou a ter, aí você deu uma melhorada, de repente você piorou de novo, você começa a ficar desidratado, tá? Ter pouco xixi, a pessoa ficar confusa, muito sonolenta, tá? Tudo isso são coisas que podem acontecer mesmo na vigência de uma infecção viral e são indicativos de gravidade. Lembrem aquilo que eu falei. Não é porque uma infecção é viral, que, ainda que respiratória, que não é nada demais. Não, não. Ainda assim é algo que merece atenção. Tá? Não quer dizer que seja algo grave, mas é algo que a gente precisa ficar atento, principalmente para esses sinais aqui, porque pode evoluir para algum grau de gravidade. Tá certo? Em especial se eu estiver falando de um bebê, de um idoso, de uma gestante, se alguém que tem algum problema, né, de sistema imunológico, algum tipo de baixo imunológico, tá? Pessoas que têm doenças crônicas, das mais diversas, então, pessoa que tem uma asma grave, uma doença de coração, então, em especial, essas pessoas a gente tem que tomar mais cuidado ainda, tá bem? E aí é o seguinte, né? Como eu disse, cada um daqueles micro-organismos, tá? E às vezes não só o micro-organismo, mas dependendo de que lugar do corpo que ele estiver, tá? Ele vai ter um tratamento específico, tá? Então, vírus, às vezes dá para dar um antiviral, às vezes não, às vezes é cuidar ali do organismo até o vírus ir embora. Bactérias, a gente dá antibióticos, fungos, a gente dá o antifúngico, tá? Que é outra coisa, que não é a mesma coisa do antibiótico. E para os parasitas, a gente vai dar os antiparasitários, tá? Lembrar, gente, sempre, gente, medicamentos só devem ser usados após avaliação médica, esse tipo de medicação, tá? Então, antibiótico, antifúngico, antiviral, tá? Só depois de uma avaliação médica, tá? A gente não sai tomando antibiótico, antifúngico, antiviral, antiparasitário a esmo porque o vizinho falou, ou porque você leu em algum lugar da internet, ou porque você viu, nem inclusive esse vídeo meu aqui, tá? Ai, eu vi lá o Dr. Ronaldo falando algumas coisas e eu acho que eu tô com uma infecção urinária, então eu vou pegar um antibiótico que meu filho tomou aqui mês passado. Não, não. Você tem que ir lá, passar no médico e ver, tá bom, gente? Cada caso é um caso, as coisas não são tão simples assim, não, tá? Lembrar, gente, que o antibiótico não é um negócio que serve para tudo, tá? E aí muitas vezes algumas pessoas têm aquele discurso, mas se não fizer bem, mal não vai fazer. Pode fazer mal sim, tá? Para várias coisas, em vários aspectos, tá? Então pode sim fazer mal o uso indiscriminado de antibiótico, tá? E, gente, lembrar que nenhum desses meus vídeos, e não só dos meus vídeos, mas de qualquer outro lugar aqui da internet, tá? São vídeos educativos que não substituem uma avaliação por um profissional de saúde, tá? Então isso aqui é legal para você saber se cuidar melhor, para você ter uma noção melhor sobre saúde, sobre doenças, sobre o seu corpo, tá? Mas de forma alguma isso substitui a avaliação e o contato direto com um profissional de saúde, tá certo? Então, gente, o vídeo de hoje é esse, tá? Lembre-se aí se vocês gostaram do vídeo, de compartilhar com os parentes, com os amigos, com os colegas.
de se inscrever no canal, de dar o like. Gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esse vídeo. Bota lá no comentário o que vocês acharam, alguma dúvida que vocês tiveram. E aí, o que vocês acham agora, depois de assistir esse vídeo, sobre essa história aí de que tudo eu vou no pronto-socorro e tudo é virose.